Olá, este é Vogalizando o Direito, uma iniciativa do curso de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria, FAPAS, para debater temas relevantes e atuais ligados ao direito constitucional e às demais áreas do direito. Meu nome é Giorgio Forgiarini, professor da instituição, e estou aqui com alunos matriculados na disciplina de Ações Curriculares de Extensão, Direito Constitucional, os quais abordarão temas ligados a direitos humanos. Nos acompanham hoje os acadêmicos Camille, Andressa, Amanda, Lourenço, Alisson, Bruno, Isadora, Pamela, Juliana, João Vitor, Isaac, Henrique, Lucas, Emanuel e Emily. O objetivo da atividade é proporcionar aos alunos uma nova experiência em matéria de aprendizado, oportunizando que verbalizem seus conhecimentos adquiridos no curso de Direito e os conjuguem com suas necessárias e valiosas opiniões acerca dos temas tratados. Assim, pretende-se que os alunos se sintam estimulados a exercer sua própria individualidade e assumam papel de protagonismo na obtenção do conhecimento, ao mesmo tempo em que expõe a comunidade em geral a carga cultural e acadêmica auferida no curso de Direito da FAPAS. O presente debate será amplamente divulgado nas redes sociais da instituição, da Faculdade Palotina de Santa Maria, YouTube, Instagram, entre outros. Por fim, algumas ressalvas necessárias. As opiniões aqui manifestadas são de inteira responsabilidade de seus emissores, não condizendo necessariamente com as opiniões institucionais da Faculdade Palotina de Santa Maria, FAPAS. Não haverá, por parte deste mediador, qualquer tipo de censura ou restrição às opiniões de qualquer dos debatedores, excetuadas aquelas de cunho violento, agressivo, ofensivo ou reveladoras de preconceito explícito em qualquer de suas dimensões, as quais poderão ser objeto de reprimenda ou até de corte quando da edição deste vídeo. Os participantes deste debate são briosos acadêmicos do começo do curso de faculdade, ou seja, estão em formação, cujos conhecimentos jurídicos, filosóficos, econômicos e sociais ainda estão em construção. As opiniões aqui expressadas deverão ser recebidas pelos ouvintes, pelos espectadores, levando em consideração essa condição, com generosidade e parcimônia. Dito isto, feitas estas ponderações, passamos à nossa pauta. A nossa pauta de hoje, que é direitos humanos e, mais do que direitos humanos, todas as problematizações pertinentes a este tema. E justamente para nós começarmos este assunto, para nós começarmos a falar sobre direitos humanos, é preciso que nós entendamos, afinal de contas, o que são os tais direitos humanos, o que é isso que nós estamos falando. Ou seja, afinal de contas, direitos humanos é isso que nós vemos na imprensa, que nós vemos nos noticiários? Quem é que começa a falar? Boa noite. Na verdade, direitos humanos eles surgem num contexto de final do século XVIII. Eles são hoje debatidos como direitos para os seres humanos. Todo mundo que é ser humano merece, tem esses direitos. Eles garantem a dignidade da pessoa, que é um princípio fundamental da Constituição brasileira. Eles surgiram, como eu falei, no século XVIII, época de independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, e começaram mais para separar um pouquinho as arbitrariedades do Estado. Mais direitos de liberdade. Assim, depois eles se tornam direitos sociais, que viram a segunda geração de direitos, e, finalmente, os direitos difusos, que são os direitos de terceira geração. Muito bem, nós estamos falando aqui, portanto, de um contexto liberal, né? João Vitor, é isso? João Vitor, nós estamos falando aqui de um contexto liberal, mas será que nós podemos dizer que os direitos humanos surgiram no século XVIII ou eles existiam antes? Vamos lá, eu quero entender um pouquinho mais isso. Pois não. Eu gosto de acreditar que os direitos humanos tiveram a sua origem um pouquinho antes, né? Na verdade, bastante antes do século XVIII.
No livro Pentateuco bíblico que nós temos, né, a gente aprende lá em Gênesis sobre os mandamentos. E eu acho interessante trazer esse assunto pelo seguinte: quando nós temos algumas normas e mandamentos lá a respeito de não roubar, de não matar, sobre o amor ao próximo, sobre esse espírito de fraternidade, que a gente vê no artigo 1º, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu acredito que o livro Pentateuco traz o esboço do que seriam os direitos humanos na atualidade hoje. Então, não oficialmente naquela época, né, mas hoje em dia a gente tem de uma forma oficial esses direitos, de uma forma estabelecida como uma declaração. Muito bem. Então aqui nós temos inclusive duas visões acerca dos direitos humanos que são um pouquinho distintas. O João Vitor traz uma visão até certo ponto positivista. Os direitos humanos foram criados, são uma instituição criada para proteger o cidadão do Estado. O Isaac já traz uma outra visão, mas justnaturalista, né? A ideia de que os direitos humanos são inerentes à vida humana a partir de uma entidade divina, a partir de um conceito divino. Existe algum antagonismo, alguma contraposição entre esses dois vieses ou um apenas se complementa em relação ao outro? Eu acho que eles se complementam, porque nós vivemos num país em que a religiosidade é muito grande. Então, quando alguém fala assim, você não pode bater no coleguinha na escola porque Papai do Céu castiga. Então, as mães, geralmente, a família ensina a criança os direitos humanos baseado numa fé. Depois, isso vira um costume da sociedade, porque a gente aprende na lei também, na Constituição, que os direitos humanos é um viés de duas mãos, né? Então, eu acho que as duas se completam sim. Se a gente pegar, inclusive, alguns conceitos bíblicos, a gente pode entender que, analisando a Bíblia como um todo, que o corpo do homem, o corpo da pessoa, o corpo do homem e da mulher é a casa de Deus e, portanto, não pode ser tocada por outro, né? Então, de uma forma ou de outra, nós temos uma concepção bastante religiosa de direitos humanos, antecedendo até a própria legislação, até o próprio direito. Mas nós temos, principalmente na Constituição Federal, a cristalização disso na ideia de dignidade da pessoa humana. Ou seja, nós podemos entender, então, que o justnaturalismo, aquele pensar justnaturalista, ele vem complementado pelo positivismo, pelo direito escrito. Mas seria necessário? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa a respeito disso? Eu acho também que nem o senhor falou que um complementa o outro, porque a filosofia, junto com a religião, traz isso que... Deixa eu ver como é que eu posso explicar. Os direitos naturais, antes de eles se tornarem direitos humanos, eles eram conhecidos como direitos naturais, que precedem da religião e justamente se tornam positivados justamente depois da independência dos Estados Unidos, quando surgem os direitos humanos. Antes eles eram considerados direitos naturais, pela religião e pela própria filosofia também. Muito bem. Nesse conceito, neste contexto, então, nessa concepção, a função do direito ou a função do legislador seria traduzir o que já diria a linguagem de Deus? Seria algo mais ou menos nesse sentido? Vamos lá, a palavra está com vocês. Isaac, tu que trouxeste essa problematização muito pertinente, porque depois eu vou trazer um outro problema para essa ideia, inclusive. Eu acredito que sim, complementando o que a nossa colega Juliana trouxe, né? No ambiente familiar, quando uma criança pequena ela apronta algum tipo de coisa, é natural que uma família religiosa diga essas palavras que ela trouxe, né? Tu fez algo errado e talvez tu vai receber talvez uma punição por isso, vai ficar sem o teu videogame, sei lá. E no momento que ela se torna adulta, ela aprende com outros olhos, né? Por meio da sociedade, por meio do contexto histórico, que aquelas regrinhas pequenas que ela aprendeu lá na infância são, na verdade, uma declaração universal, que se denomina como os direitos humanos, né? Então,
aquela experiência de não bater no coleguinha lá na creche, quando ela for adulta, ela vai entender que ela não pode agredir um ser humano, ela vai compreender que ela não pode cometer outros tipos de delitos, né? E que assim como na infância, ela vai receber uma punição também. Mas aí a pergunta que me surge é, e aqueles países, aquelas culturas que não são exatamente movidas pelo cristianismo, pelo ideal cristão, pela Bíblia, ou seja lá o que for, elas têm motivos para ter um ordenamento jurídico em desrespeito aos direitos humanos? Ou como é que funciona isso? Há essa contraposição? Inclusive pensando que nós estamos, de uma forma ou de outra, num estado que se pretende laico, como é que funciona esse antagonismo entre o ideal do justnaturalismo e o positivismo? Acredito que independente da pessoa ela ter uma religião ou não, como ser humano pensante, ela deve possuir o bom senso, né? Uhum. E uma pessoa com bom senso, ela sabe que num ambiente público, seja o ambiente que for, ela não pode sair agredindo pessoas, seja física, seja verbalmente. E não necessariamente exista a necessidade da intervenção religiosa. Uhum. Então, eu acredito que não seja necessário justamente por esse ponto do bom senso, né? Mas aí vem uma outra pergunta. Se nós temos os direitos humanos como sendo premissas religiosas, e premissas religiosas, nós sabemos, elas são absolutas, né? Quem somos nós para questionar Deus, não é verdade? Pois bem, se nós partimos da ideia de que direitos humanos são premissas religiosas, pergunto, existem limites para esses direitos humanos? Por exemplo, o direito à vida. Podemos nós decidir quem vai viver ou quem não vai viver? A pena de morte, como é que ela poderia ser encarada aí? Direito à liberdade, como é que a gente poderia colocar a questão da prisão, no caso da liberdade? Ou seja, quais são os limites dos direitos humanos? Eu acho que os próprios direitos humanos limitam os direitos humanos. Quando você entende que um ser humano precisa ser privado de liberdade, em que contexto? Então, um limita o outro, porque fulano, vamos fazer de conta, pena de morte, eu sou a favor, eu sou contra, a liberdade, a agressão. Então, eu acho que tudo isso engloba que ele mesmo se limita. Quando você para pensar, como o colega falou, no bom senso, independente de religião, você entende que se eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Isso é um bom senso. Uhum. Então, acho que ele se limita assim. Muito bem. E com relação a esses direitos humanos, nós temos os direitos humanos como sendo exclusivamente direito de liberdade, liberdade de manifestação, direito de ir e vir, integridade física, ou nós temos outros direitos? Quais são as dimensões dos direitos? Vamos começar a problematizar isso. Quais são as dimensões dos direitos humanos que nós temos? A primeira dimensão de direitos humanos é os direitos de liberdade. Liberdade de vir, dignidade. A segunda dimensão, os direitos sociais. O Estado age de forma positiva, fornecendo uma educação de qualidade, serviço de saúde e os direitos difusos de terceira geração, que são direito ao meio ambiente saudável, o desenvolvimento do país, desenvolvimento da própria nação. Uhum. Tá, e ainda a gente evocando, esses direitos, eles têm uma origem metafísica, uma origem religiosa, uma origem divina, ou ele é uma mera criação intelectual, humana, filosófica? Como é que a gente pode colocar isso dentro da ideia de dignidade da pessoa humana? Como é que a gente pode conceber isso aí dentro da ideia de direito de todos? Como é que vocês veem isso? Isso é o quê? Isso é uma evolução? Isso é uma caminhada? Ou isso é uma... A Pamela primeiro, depois o... Lucas. Vamos lá, Pamela. Acredito que seja um direito adquirido ao longo do tempo, né? Que nós conquistamos, que nada foi assim de uma hora para outra, que antigamente tudo era muito privado, nada podia ser feito, foram conquistados assim como o voto,
nosso direito de ir e vir, nosso direito de lazer, nosso direito de poder ter um trabalho, nosso direito de ter saúde. Eu acho que tudo isso foi conquistado, né, ao longo do tempo. Acredito que hoje a gente está bem melhor, que antigamente nada se podia fazer assim por conta, né? Meio concordando com o que a colega falou ali, eu acho que os direitos humanos vêm desde, por exemplo, os países que não são religiosos, quer dizer, que tem outro tipo de religião. Eu acho que, como o Isaac e o João estavam falando, que tem o lado positivista e o lado da religiosidade, eu acredito que é muito mais também pelo costume de cada etnia, de cada lugar, entendeu? Que vai formando a pessoa, por exemplo, não só, que nem ele falou da criança, quando comete um erro, aí o pai fala em casa, vai perder isso, vai perder alguma coisa. Eu também acredito que em outros países tem costumes também, e a formação dos direitos humanos da pessoa começa desde os primeiros anos, que vai começando a vida que ela e se eu fizer tal coisa errado, se eu fizer, eu tenho que respeitar o próximo, não posso bater no colega. Eu acho que isso vem também muito da educação familiar, de dentro de casa. Eu acho que se inicia nesse ponto, independente do lugar que tu vive no país e no estado. Mas eu quero entrar num outro ponto agora, que é justamente a questão das novas dimensões de direitos humanos ou novas gerações. Existem aquelas divergências doutrinárias em relação à expressão utilizada, né? Porque nós temos direitos de segunda dimensão que dizem respeito a obrigações do Estado de prestar serviços, obrigações positivas de prestar serviços à coletividade. A pergunta que eu faço é: até que ponto o Estado deve ser responsável pela manutenção da dignidade da pessoa humana e até que pontos a própria sociedade deve cuidar disso por si própria? Pois não, Bruno? Eu acho que antigamente, funcionava bem melhor os direitos humanos, em questão do governo apoiar os direitos humanos para fazer funcionar. Até mesmo nas escolas, quando isso acontece mais em situação de comunidade, em pessoas de situação de vulnerabilidade, que não consegue, que a pessoa tem que trabalhar o dia todo, mandar para a escola. Sempre tinha aquelas ações em que tu mandava a criança para a escola, tu tinha um trabalho de manhã, de ensino, aí teria uma continuidade à tarde, onde teria professor, teria alguém para auxiliar, um projeto de esporte, um projeto de horta. Isso aí está acabando, entende? É uma questão do ensino. A questão nas comunidades carentes de saneamento básico, a maioria não tem. Se tu sair em algum lugar nas comunidades carentes, a maioria não tem. Tudo é exposto e vai crescendo, vai aumentando, vão fazendo negócio tudo desorganizado. E não chega política pública. Então, eu acho que os direitos humanos ele está um pouco abandonado pelo Estado, na parte de apoio para essa questão, para funcionar os direitos humanos, para ele ter uma atividade assim, que dê resultado. O Bruno traz uma problematização muito importante, porque na mesma medida em que são reconhecidos novos direitos, né, direitos de segunda dimensão, direitos de terceira dimensão, o Bruno ele está constatando que há um desmonte de políticas públicas. Seria isso, Bruno? Sim. Está deteriorando, né? Não está tendo apoio mais. Falta professor, falta... a escola pública, no geral, visitar um banheiro numa escola pública, às vezes não tem uma descarga, uma coisa básica que teria que ter. Então, fica difícil um aluno... Tá certo, às vezes a criança não tem isso em casa, mas é um atrativo que teria para não partir para o lado da criminalidade. Porque quando tu está numa comunidade carente, quem comanda a maioria da comunidade é o crime. É o traficante ali que tem um pouquinho a mais a oferecer para uma criança ou para um adolescente. E acaba não tendo atrativo na escola e a criança acaba indo para esse lado, muitas vezes.
Vamos tocar nesse ponto. Os direitos de segunda dimensão, aqueles direitos, repito, que implicam em obrigações positivas do Estado para com os cidadãos, estamos falando de educação, estamos falando de saúde, de assistência social, de previdência social, eles têm um objetivo de coibir a criminalidade, né? E de trazer o cidadão para o seio do Estado, né? Da coletividade, trazer o cidadão a fazer sentir-se contemplado. A omissão do Estado na prestação desse serviço tem relação com índices de criminalidade ou com índices de contravenção? O que vocês me dizem? Acredito que sim. Os índices de criminalidade levantados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e pelo professor Daniel Cerqueira, do Instituto de Pesquisas Aplicadas, IPE, do Rio de Janeiro, apontou que a escolaridade das vítimas de homicídio no Brasil entre 1980 e 2010 mostra que quem tem menos chance de morrer de forma violenta é as pessoas que têm ao menos o ensino básico completo. E os jovens entre 15 e 17 anos com a escolaridade baixa têm cerca de 15,9% de chances de serem assassinados por homicídio. Isso aí são estatísticas, né? E, portanto, revelam alguma coisa, basta que a gente interprete esses números. Alguém poderia fazer mais, alguém gostaria de contrapor ou de corroborar essa fala de que a presença do Estado, talvez não apenas na educação, mas no atendimento de saúde, no sistema sanitário, na questão do saneamento básico, interfere na questão da violência ou na questão da perfectibilização de direitos humanos? Vamos lá, vamos levar o assunto. Bruno, de novo? Se nós, antigamente, quando se ia até um posto de saúde público, tá? Antigamente, quanto tempo tu estás te referindo? 2006, 2007. Tá? Tu conseguia marcar ia ali, marcava, tal dia tu conseguiria ir ter um atendimento com algum tipo de especialidade. Não tinha todos, mas alguma coisa ainda tinha. Um dentista, um pediatra ou algo do tipo. Hoje em dia tu vai num posto como é que eu vou dizer, do bairro, os postos que tem bairro, que digamos, na Kennedy tem um posto, na Lourenço tem um posto, não existe mais isso. Não consegue mais um médico especialista numa área. Tu tem que ir muitas vezes para conseguir um atendimento e ficou tudo centralizado no PA ou no UPA. Entende? Então, a saúde não está tendo mais médico para atender. Tu vai com um PA ali mesmo, tu posa. Isso daí é um princípio básico também, né? Que teria que ser mantido. E não tem. Então, é um dos pontos que também falta a política pública para auxílio nessa parte. Por outro lado, nós temos que reconhecer também que até 1988 não existia um SUS, né? Não existia um SUS, não existia um sistema universal de saúde gratuito, né? Eram muito frequentes os casos de pessoas que precisavam se desfazer de casas, carros, chácara, sítio, até de animais, né? Pessoas pobres se desfaziam dos animais para poder custear um tratamento de saúde que hoje em dia seria custeado pelo SUS. Mas, analisando, digamos assim, de um ponto mais amplo da história, né? Num período mais amplo, dos anos 40, 50, 60, 70, 80 para cá, nós tivemos alguma melhora ou nós tivemos uma piora em matéria de atenção aos direitos humanos? Pegando inclusive o contexto da Constituição de 88. Olha, professor, na carta de intenção teve uma melhora, né? Porque se fala claramente ali com toda a boa fé.
Mas, na prática, eu não acho que é bem assim que funciona. Até mesmo porque, falando-se de direitos de primeira, segunda dimensão, nós estamos, no geral, eu falo, né, com quem eu convivo, nós estamos acostumados, né, a esperar que o Estado faça tudo por nós. Mas eu tenho que ir no posto, mas o médico é obrigado a me dar o remédio. Mas outra coisa. Não, ninguém é obrigado a nada. Eu acho que, claro, a Constituição é clara, nossos direitos. Mas tem coisas que dá pra gente, dá pro ser humano se virar sozinho e ele não quer. Então, nós, na sociedade, estamos sobrecarregando também o Estado. Então, vira aquela, eu jogo, você joga de volta. Então, o Estado não está dando conta de todo, até mesmo porque a população se vivia muito menos, né? Não se tinha muitos idosos em 1940, 1950. Então, nós vivemos hoje uma sociedade mais idosa. E, claro, com mais idade, mais doenças. Então, o Estado, quando a carta de intenção, que a nossa Constituição ela foi feita, não se pensou nisso. Ela foi feita para aquele momento, para aquela situação, algumas, né, normas. Então, não se pensou que teriam muitos velhos, não se pensou numa cultura de natalidade. Quanto mais nasce, mais gasta. Então, acho que falta também um pouco de política, sabe, para esse tipo de coisa, situação. Você vê pessoas que não têm onde morar com 8, 9 crianças. Muito bem, nós vamos entrar inclusive nesse ponto, que são 2 princípios que nós trabalhamos em direito constitucional, que é o princípio do mínimo existencial e também o princípio da reserva do possível, mas são temas que nós vamos trabalhar depois do nosso intervalinho. Vamos fazer então um breve intervalo, tomar uma água, um café, qualquer coisa e voltamos dentro em breve. Olá, meu nome é Jorge Forjarini e este é o Vogalizando o Direito, iniciativa da Faculdade Palotina de Santa Maria, dentro da disciplina de Ações Curriculares de Extensão Direito Constitucional. Estamos aqui com os alunos matriculados na disciplina debatendo o tema Direitos Humanos, problematizações pertinentes. E no final do bloco passado, nós começamos a entrar ali na ideia de direitos sociais e nós começamos aqui, né, por provocação da nossa colega Juliana, nós começamos a discutir até que ponto a sociedade deve ser responsável pela sua própria organização, sustento, mantença e até que ponto o Estado é responsável por isso. E aí eu já evoco aqui aos nossos alunos daqueles 2 princípios que aparentemente são antagônicos e que orientam o direito brasileiro. O princípio do mínimo existencial, segundo o qual é dever do Estado, né, garantir o mínimo da dignidade humana para a mantença da vida da pessoa, não apenas sobrevida, mas da vida da pessoa de maneira digna. Por outro lado, nós temos também o princípio da reserva do possível, segundo o qual o Estado deve reconhecer, inclusive, a sua carência de recursos na hora da formulação das políticas públicas. Existe um antagonismo entre esses 2 princípios? Quais são os limites do Estado? O que são direitos sociais? Qual é o dever do Estado? Qual é o dever da sociedade civil? Então, deixo a palavra para vocês. Como eu estava falando anteriormente, eu acho que a sociedade ela se acostumou a esperar que o Estado faça por ela. Como eu estava falando, quando se fez a Carta de Intenção, que é a nossa Constituição, as pessoas não viviam muito, hoje elas vivem, não foi pensado sobre isso. A natalidade também precisa desse controle. Políticas públicas de saneamento, de habitação, tudo isso precisa ser revisto, desde que a sociedade tem que entender que o Estado ele não é obrigado a fazer tudo sozinho, que nós precisamos também fazer a nossa parte. E quando você começa a conversar com algumas pessoas, a interagir com outras pessoas, você descobre que muito é do costume esperar que o Estado faça. Então, eu acho que isso também precisa ser revisto. Mas em que contexto aparece essa dependência dos cidadãos em relação ao Estado? Existe mesmo isso? Nós vimos aqui há pouco, o Bruno disse que existe um enfraquecimento das políticas públicas, então são posições antagônicas. Bruno, quer falar alguma coisa a respeito? Eu acho que essa questão de esperar talvez seja o que a Juliana, não sei qual é a questão que ela colocou, esperar, mas se a gente ir numa comunidade carente, dentro da nossa cidade aqui, vai ver que as pessoas são expostas a esgoto, a céu aberto, não tem uma água encanada, eles mesmos têm que fazer para chegar no local, não tem luz, entendeu?
Para chegar numa escola não tem recoleta de lixo na rua. Então, tudo bem, tem gente que tem parte que espera do Estado, mas o crescimento do Estado também teria que ter previsto esse crescimento. E também ele tem o dever de orientar o controle da natalidade. Ele tem que ir até o local, orientar, ir na escola, sei lá, tomar alguma atitude nessa questão. Porque à medida que cresce, também cresce imposto, cresce arrecadação, cresce tudo. O Estado tem que prever o crescimento. Eles estão ali para administrar. Então, quando a gente coloca uma pessoa lá, a gente quer que tenha retorno. Por isso que é cobrado. Então, acho que é parte do... Pode até ter uma parte de espera, mas também tem a falta do Estado chegar nesses locais. Tem locais que as pessoas só vão, o Estado só vai lá, os políticos só vão lá, quem administra só vai lá quando quer alguma coisa, quando quer um voto, ou quando quer algum retorno dessas pessoas em situação de carência. Muito bem. Gilberto? Tu disseste que o Estado não chega, né? Mas tu também pode olhar muito desses lugares que tem essa sanidade mínima, assim, bem precária, são lugares de invasão. Lugares de invasão onde, além de serem terrenos privados invadidos pela sociedade, elas invadem e vão morando ali, o governo começa a fazer, a partir de um certo tempo depois dessa invasão, ele começa a fazer o saneamento básico, a eletricidade. Por quê? Porque as pessoas invadiram aonde já não existe, né? Porque até não tem sentido o Estado gastar dinheiro com saneamento básico, com eletricidade, onde não era povoado. Não acha? Por outro lado, a gente pega, por exemplo, que cidades como Erechim, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília foram criadas pelo Estado justamente para servir como cidades, né? Ou seja, foram concebidas numa época, como diria o Bruno, em que o Estado se antecipava à demanda. De qualquer forma, a gente também não pode deixar de ponderar que outras cidades como São Leopoldo, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, foram cidades que foram criadas para acolher imigrantes, né? Então nós temos ali uma antecipação do Estado. Então, o Estado, ele é reagente a essas invasões, ele deve reagir, ou a população que vai lá e invade deve, por sua própria conta, obter esses benefícios de saneamento, educação, saúde e tudo mais? Não, eu não disse que não deve fazer. A questão é que, quando ele falou a demora para o Estado ir lá fazer, é um dos motivos que leva a isso, pois não existia ali o local, não tinha as pessoas ali. Então faz com que tenha um retrocesso nesse nível por causa porque é algo novo. Começaram a invadir, foram indo e começa a se tornar uma população. No próprio onde a minha avó morava, lá no Paz das Tropas, por exemplo, morava só ela, levaram energia, por exemplo, até a casa dela. Aí foram invadindo os terrenos mais para os fundos da casa dela, e de fato não chegava energia elétrica, não chegava água, e foi se tornando isso. Talvez hoje em dia já tenha energia elétrica lá, só que a demanda para chegar lá é grande, porque é uma cidade grande, é uma cidade enorme. Aí o que acontece? Por exemplo, Santa Marta é um bairro onde foi totalmente invadido. Foi criado e foi invadido. Aí, tanto que até hoje ainda tem casas que lá não existe saneamento básico nem energia. E quanto ao lixo que tu falaste, ali tem lugares que tu encontra, por exemplo, Cadena ali, tem o pessoal que mora ao redor do Cadena, eles mesmos jogam lixo ali. Entende? Aí vai questão de capricho pessoal das pessoas a cuidar do ambiente onde elas estão morando, onde elas sabem que não vai ter um saneamento básico vindo do governo. Por que elas continuam insistindo em jogar o lixo ali e não fazer algum aterro entre elas ou levar para algum outro lugar que não seja tão poluente, entende? E outro fator que leva a prefeitura, entre outros, não chegarem lá, é que em muitos lugares de invasão a criminalidade é muito alta. Os traficantes começam a mandar no lugar. Aí vai chegar, por exemplo, tanto que tem lugares que o pessoal da RGE não consegue chegar tanto para cortar a luz ou para fazer uma luz nova, porque eles não deixam entrar. Entende? Tu tem que ter todo um cuidado para poder ter um acesso, senão tu nem sai de lá. Gilberto, e nesse ponto tu não acha que é falta do Estado também?
Porque como que o Estado não vai chegar num lugar para ter comando ou para colocar uma luz porque a criminalidade tomou conta? É obrigado a chegar. A polícia tem que ir lá, tem que dar assessoria, tem que ou senão, cada vez mais vai aumentar, porque daí não chega o Estado, não chega a polícia, não chega ninguém para dar uma assessoria para as pessoas que têm família de bem e tem a criminalidade. Se o Estado não chegar, tu acha que essas crianças que vão, como a Juliana falou, daqui a pouco uma família vai tendo filhos ali sem controle, tu acha que essas crianças vão ir para qual lado? Eles vão ir para o lado da criminalidade que tomou conta ou para o lado do Estado, se o Estado chegar e dar uma assessoria? Só aí cada vez vai aumentar mais. Daqui a pouco vai dar um negócio sem controle, vai virar só em roubo, tráfico. Então vai ser umas regiões que vão ser sempre controladas, entendeu? Vai ter, digamos, a Santa Marta, foi em 2012 ali a última invasão que teve, até hoje não tem nada. Aquela parte ali da parte da caixa d'água que é atrás do presídio lá. Nesse ponto até é importante a gente distinguir o que é a Santa Marta e a nova Santa Marta, lá em cima, atrás do presídio perto da caixa d'água. Porque a Santa Marta foi justamente o oposto. A Santa Marta ela foi construída, ela era uma Coab, foi construída justamente para alocar pessoas. A nova Santa Marta, então, sim, que foi fruto de uma invasão. O que acontece? As crianças vão crescendo achando que os ídolos deles são aquelas pessoas ali que às vezes eles mesmos fazem alguma coisa, sabe, para dar uma ajeitada, ou dar uma proteção de algum ladrãozinho ali, o traficante dá uma proteção do ladrão, uma coisa. E o cara acha que eles são, as pessoas acham que eles são a proteção que o Estado não chega. Entende? Tá. Só que aí tu tá entrando num ponto onde o próprio Estado tá criando limites com a polícia. Por exemplo, a polícia, se ela chegar lá, ela vai acabar tendo troca de tiro com o traficante, ela vai acabar tendo troca de tiro, entende? Só que aí no momento que ela tem a troca de tiro, que vai, digamos que ela mate algum traficante, em quem a mídia vai fazer o que está fazendo que hoje em dia? Está tentando não liberar que a polícia tenha essa troca de tiro, até por causa, como diz, tem civis lá. Só que a polícia acaba saindo como errado. Porque estão dizendo que ela está usando como abuso de poder, como ela está passando do limite dela. Entende? Aí tu tá querendo jogar pra cima da polícia uma coisa que muita gente já tá tirando do poder dela isso. Não, mas aqui o ponto até é outro. A gente tá falando nos direitos sociais e na prestação de serviços do Estado para a sociedade justamente como uma forma de evitar o poder policial, que depois a gente vai entrar, inclusive, na ideia de direito penal, que é a última ratio do Estado, né? A última ação do Estado. Então a gente poderia, talvez, entender que a atuação do Estado, antes de ser um gasto, é um investimento? Será que a gente pode passar por essa conclusão? Acredito que sim, porque a educação é um direito básico, alicerçado no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, e a educação é a maior ferramenta de mudança social do mundo. Então, quando a educação chega nessa comunidade carente, ela se torna um fator de mudança social. Porque quando as pessoas têm acesso à educação, elas certamente vão continuar nesse ramo, no ramo acadêmico. Não seguindo o caminho da criminalidade. Muito bem. Mas e como é que a gente resolve isso? Porque nós já comentamos aqui que nós temos um aumento, inclusive foi comentado no final do bloco passado, nós temos um aumento dos custos do serviço de saúde, o aumento dos custos do serviço de educação, o aumento dos custos do serviço de saneamento básico, de defensoria pública, ou seja, o Estado, de uma forma ou de outra, albergou, ou melhor, abraçou outros serviços públicos que antigamente não existia e abraçou também públicos muito maiores, aumentando os custos da atuação do Estado. Como é que a gente faz frente a isso? Ou melhor, o Estado ainda comporta isso? Como é que você pode resolver? Acredito que os repasses para a educação estão sendo sucateados, porque no estado do Rio Grande do Sul, por lei,
é preciso destinar 35% das verbas de arrecadação para educação e apenas 29,8% foram repassados efetivamente. E quando não se tem uma educação de qualidade, as pessoas automaticamente vão seguir por um caminho mais fácil, que seria o caminho da informalidade, que acaba acarretando em muitos outros problemas sociais. Uhum. Eu acho que seria mais fácil investir antes num jovem, num adolescente, para dar um ensino, dar um curso técnico, dar algum tipo de formação para que ele tenha um outro caminho a percorrer, do que depois tentar correr atrás para reinserir ele na sociedade, depois que ele for para um case ou até mesmo para o presídio, porque depois que começa a ir para o case, vai, daí aos 18 anos vai para o presídio, daí cai na faculdade do crime, onde ali tu é obrigado a trabalhar, porque quem manda no presídio também tem as facções, tu é obrigado a trabalhar para uma das facções e fica para sempre tendo que prestar serviço em troca de proteção ou de algum tipo de remuneração, né? Muito bem. Depois, eu não me esqueci de vocês dois aí atrás, tá? Tanto a Amanda quanto o Lourenço, eles querem falar depois sobre a inviolabilidade, do direito à intimidade, mas é que agora a gente tem que seguir esse ponto aqui que é muito importante. Nós estamos falando de criminalidade, né? Direitos sociais, nós estamos falando, portanto, de prestações do Estado como sendo algo preventivo, inclusive a criminalidade, então a gente tem que chegar na questão do direito penal. E a pergunta que eu faço é, afinal de contas, qual é a real função do direito penal? Eu posso levantar um ponto? Claro, à vontade. Um pouco antes disso, que nem ele falasse ali que ele prefere para o caminho mais fácil, mas entrando no direito penal, e se o governo dificultasse um pouco esse caminho para ele para o mais fácil? Porque querendo ou não, apesar de ser precária a educação do Brasil, o governo disponibiliza a educação. Aí já se torna meio que pode ser ruim ou não, a educação é disponibilizada, isso tu não pode negar. Não tem como tu negar que não existe educação pública, porque existe. Ruim ou não, existe. Não existe? Existe, Sim. mas de maneira desigual para toda a população. Tá, mas só que como tu quer igualdade, tu quer equidade. Igualdade, segundo o artigo 206 da Constituição Federal, que diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e instituições de ensino. Mas tem a questão é que tem a diferença da escola pública e da escola privada. Você está falando de escola pública ou você está falando de escola privada? Escola pública. Tá, então, a escola pública, o ensino é basicamente o mesmo para todos. Não. A questão é do interesse, aí vai a questão do profissionalismo do professor, do ensinamento, não querendo ofender a classe dos professores, e quanto da mesma coisa dos alunos quanto ao aprendizado e o interesse em buscar a escola, tanto dependendo da região ou colégio, se for buscar público, Santa Maria mesmo, tu vai ver que tem umas que não tem meia dúzia de gente na sala de aula e outras que tem a sala de aula cheia. Entende? Então, aí já pode buscar dentro do interesse do aluno. E quanto a dificultar que eu falei do governo, pode ser meio que grotesco isso, mas diminuindo a maioridade penal, já é um meio de que a pessoa com 16 anos já não vai pensar que é fácil para ele assaltar, porque ele sabe que vai ter uma responsabilidade. É a mesma coisa que querendo inserir uma pena de morte. A pessoa não vai diminuir o homicídio, por quê? Porque ele sabe que se ele acabar matando, ele vai ter uma penalidade mais rígida para ele, entende? No caso, tu já tá colocando obstáculos no meio do caminho que estava fácil. Porque enquanto tu pensar que eu vou ali, vou assaltar, amanhã depois eu vou estar livre. Não tem porquê. Por que eu vou me preocupar em trabalhar? Por que eu vou me preocupar em estudar, em ter um futuro melhor, entende? Aí, por isso, é um caminho bem mais fácil. Tá, mas aí vamos voltar à pergunta. Qual é a função do direito penal? E aí depois a gente pode, inclusive, voltar à questão da educação, se a escola pública é igual à escola privada, se há igualdade de condições. Qual é a função do direito penal, afinal de contas? E aqui eu pergunto para os alunos que tiveram disciplina de direito penal muito mais recentemente do que eu. Né? Vamos lá, inclusive sociologicamente, qual é a função do direito penal?
Ele é o poder punitivo do Estado. Ele é o poder punitivo do Estado. Muito bem. Mas e aí? Qual é a função dessa punição? Acho que seria manter a harmonia social. Como o direito como um todo. Qual é a função do direito? Manter ordem social. Mas a partir do quê? Eu quero falar especificamente sobre o direito penal. E ainda mais, né? Qual a função do direito penal? O direito penal, ele é eficaz, ou seja, ele gera efeito com relação a esse objetivo, a essa função? O objetivo dele é ressocializar a população, não seria quem foi condenado à prisão seria sair dali ressocializado para poder voltar para a sociedade de forma íntegra, né? Digamos assim. Pois bem, mas e aí? Nós temos um atingimento desse objetivo? Nós temos alguma eficácia? Eu acredito que tem eficácia na hora de prender, mas na hora de reinserir para o convívio no mundo aqui fora, no caso, fora do presídio, não tem efetividade. Porque quando entra para lá, a maioria dos presídios é controlada pelas facções e praticamente sai formado em alguma área ali para prestar serviço. Uma maneira, entendendo como se fosse uma empresa, uma facção. Pois bem. Acrescentando a fala do colega, né, do Bruno, o direito penal no primeiro momento, o objetivo é retirar o indivíduo do bem social, para que aquela conduta de delito que ele está cometendo não aconteça mais. E em segundo, a reabilitação então dele, né? E eu acredito que nesse ponto é ineficaz o sistema carcerário brasileiro, porque existem dados, né? E segundo dados do IBGE, mais de 40% dos apenados, eles retomam as celas de uma prisão depois de serem liberados. E aí a gente se pergunta onde é que está a eficácia disso, né? Isaac, você não acha também que é um preconceito da sociedade em contratar essas pessoas, inserir elas também na sociedade? Concordo contigo. Acredito que exista sim esse preconceito. Mas aí vem a pergunta também. O direito penal, ele deve ser aplicado, ou melhor, ele deve ser concebido exclusivamente para aquele que já cometeu o crime, ou ele deve também ser concebido como uma forma preventiva, no sentido de estabelecer regras de conduta a serem evitadas pelo cidadão, justamente para que não venham a sofrer sanções? E aí a pergunta que eu vou um pouquinho adiante na pergunta. A nossa sociedade, ela não está muito dependente de leis penais? A criminalização de condutas, ela tem alguma serventia? Para evitar algum tipo de problema, o ideal é criminalizar? Joga para lá, joga a pergunta. Eu acho, professor, que a criminalização ela também é uma coisa muito costumeira. Tá? Eu vou falar por mim, Juliana. Os colegas estavam falando de lugares pobres, né, de lugares com falta de saneamento. Então eu vou falar por mim. Eu vim de uma cidade em que 75% dela é área de invasão. Então a avenida principal ela é de Belas Casas, agora são vários comércios, mas as partes acima, os morros, são áreas invadidas. Então, esses projetos, né, do governo, eles não chegavam até nós. Eles não chegavam pelo que os colegas falaram. É todo um contexto, não é contrapartida. Não chegavam porque o Estado não se preocupava, não chegavam porque fica caro, não chegavam porque os traficantes não deixavam. Né? Então, o que acaba acontecendo? Vira um costume. Eu me lembro de minha mãe falar, se eu pegar vocês na porta aqui de casa, sentado no portão de casa, porque não tinha cerca, eram as casas pregadas umas na outras, eu vou bater em vocês. Então eu lembro da minha infância de eu ficar trancada dentro de casa. Porque se minha mãe pegasse a gente do lado de fora, a gente ia apanhar. Mas também lembro de mães que achavam bonitinho o filho chegar com uma coisa que ele pegou da escola do colega. Achava bonitinho o filho vir com um tênis que sabe-se lá de onde ele arrumou. Então, a criminalidade ela também é uma coisa costumeira. Eu acho que quando você fala em direito penal, em fala em criminalização, em fala em leis, se o indivíduo ele quer fazer, ele vai fazer. Não é a lei que vai impedir ele.
Então, acho que, no contexto geral, o direito penal está sobrecarregado demais com coisas que não são necessárias e se perde um pouco. E cabe a gente pontuar, né, que a função do direito penal é selecionar aqueles atos, né, que são considerados perniciosos e não cumprindo, né, o que foi criminalizado é aplicar a sanção. E bem como a colega pontuou, né, são costumes que são aplicados, né, para a sociedade, porque a pessoa, como a senhora disse, desde pequenininha a pessoa sabe, é proibido roubar, ela é ensinado dentro de casa, né, e aí chega alguém de fora e fala, olha só, se tu fizer tal coisa para mim, se roubar tal coisa, no fim, talvez eu possa te dar uma grana, que talvez teu pai ou tua mãe não te dê, porque teu serviço não te dê. Então, é um costume que vem sido gerado, né, na nossa população e que, infelizmente, né, como o direito penal tem a função de ser a última ratio, entra a questão de todas as outras áreas do direito, né, não conseguirem suportar as demandas, então acaba caindo então tudo sobre o direito penal. Muito bem. Mas e o sistema carcerário? Uma coisa é o direito penal, né? O direito penal, nós sabemos que o direito é uma abstração, é uma linguagem que depois ele é materializada a partir principalmente da prisão. E o sistema carcerário? Ele é efetivo? Ele é eficaz? O que falta para o sistema carcerário efetivamente ser, caso se entenda que ele não seja? Eu acho que deveria ter uma classificação de crime. Determinado crime ter um tipo de punição diferente. Porque quando tu pega e classifica tudo quanto é tipo de crime com a mesma prisão, tu joga crime leve com um crime pesado, com tudo junto lá dentro. Digamos o presídio central que tá com, acho que tem 300% de... Não é dado, não tenho esse número, mas é super lotado. E daí o que acontece? Quem fez um determinado crime que podia de repente ter um retorno para a vida social, podia se recuperar, entra para lá e sai pior, gente. Porque às vezes vai sair mais rápido do que quem já está lá mais tempo, já sai com uma missão de fazer alguma coisa. Então acredito que poderia ser criada uma colônia que o preso pudesse trabalhar longe e dar algum retorno até para o próprio Estado, para pagar o crime que ele cometeu, trabalhando, uma fazenda, alguma coisa que pudesse até para retirar alguma coisa para sustentar o próprio presídio dos outros que fizeram um crime. Porque o preso tem um custo, então ele poderia dar algum retorno para o Estado. Então eu acho que falta alguma coisa voltada para isso, para diminuir o custo dele. Eu também acho que nem o Manuel falou ali, o direito penal é a última ratio. Beleza, mas não tem muita lei, não é muito crime. Tudo que tu faz não pode ser considerado crime e aí vai tudo pro mesmo lugar ser julgado. Justamente por isso é a última ratio, eu acho que ele deveria ser não dividido, mas ver o potencial do crime, se ele realmente merece estar sendo julgado, aquele processo ele pode ser um pouquinho mais demorado. Tem muito processo que é grave. E aí, em função de muito processo de natureza leve, acaba sendo demorado. Perguntando agora, para fechar esse bloco, já estamos no final, só para fechar esse bloco então, duas questões um pouquinho espinhosas, mas eu creio que a gente consegue vencer com facilidade. Diminuição da maioridade penal e pena de morte são alternativas para a diminuição da criminalidade? Eu acho que diminuição da maioridade penal acho que seria válido por causa que a maioria das quadrilhas ou de roubos ou furtos ou até roubo a banco, essas coisas, a maioria das quadrilhas levam um menor para se passar como um laranja e daí depois, vamos supor, 16 anos entra na FEBEM ali, na casa. E daí cumpre 1 ou 2 anos e está libertado, enquanto os adultos estão soltos por aí. E na questão de pena de morte, eu acho que seria válido aqui no Brasil, sim senhor, nos crimes hediondos.
latrocínio, estupro de vulnerável. Eu acho que seria válido, por causa que eu tenho, não sei se eu posso falar, uma pesquisa aqui que foi do economista de Paul Rubin, a região de Atlanta, na Geórgia, divulgou um estudo pelo qual concluiu a pena de morte pode mesmo reduzir a incidência de homicídios. Ele foi assessor do governo Ronald Reagan nos anos 80 nos Estados Unidos. Reagan. E chegou a um resultado inquestionável. O número de assassinatos caiu bastante nos últimos anos nos lugares em que existe a pena de morte. E eu também trouxe um dado de 2021 aqui, que em 2021 19% dos réus sentenciados à pena de morte teve uma redução de em torno de 44% da redução de assassinatos em 7 estados dos Estados Unidos. Acredito que eles ficaram com medo, mais ou menos, depois de terem essa pena de morte lá nos Estados Unidos, de praticar o crime, pensar antes de praticar o crime. Muito bem. Eu acho que o nosso bloco agora, o tempo está se encerrando, mas depois a gente continua falando justamente sobre a redução da maioridade penal e também sobre a pena de morte. Voltamos dentro em breve. Olá, este é o programa Vogalizando o Direito, uma iniciativa da Faculdade Palotina de Santa Maria, FAPAS, inserida na disciplina de Ações Curriculares de Extensão, Direito Constitucional. Meu nome é Giorgio Forgiarini, estou aqui com os alunos matriculados na disciplina e estamos debatendo o assunto Direitos Humanos, problematizações pertinentes. No bloco passado, nós começamos a falar sobre alguns temas espinhosos ligados, inclusive, ao direito penal, inclusive à criminalidade. Dizia respeito à pena de morte e também à redução da maioridade penal. Nós já vimos aqui opiniões favoráveis e também quero ouvir os demais que vão falar contra ou a favor dessa ideia. O Lourenço está com a palavra, depois o Gilberto e alguém mais, depois o Bruno e o Alisson. E o Alisson também vão se pronunciar. E também a Emily. Então, me ajudem aí para manter a ordem cronológica das inscrições. Pois não? Referente à maioridade penal, eu acredito que não seja uma solução, porque o Código Civil, em 2002, ele já reduziu a maioridade penal de 21 para 18 anos. A maioridade civil, apenas deixando claro, foi reduzida a maioridade civil. Mas com os atos da vida civil são imputados o da vida penal. E vou citar 4 motivos porque a redução da maioridade penal não seria eficaz. Primeiro, não devemos confundir impunidade com imputabilidade, porque a imputabilidade, segundo o Código Penal, é a capacidade da pessoa entender que o fato é ilícito e agir de acordo com esse entendimento, fundamento em sua maturidade psíquica. E então, citando o porquê a diminuição da maioridade penal não seria eficaz, em primeiro lugar eu cito porque já responsabilizamos adolescentes em ato infracional. A partir dos 12 anos do adolescente, qualquer adolescente é responsabilizado por ato cometido contra a lei. E essa responsabilização vai desde aplicação de medidas educativas, que são advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e semi-liberdade de internação. Muito bem. Quem mais estava era o o Gilberto. Gilberto aqui. Tu falou bem, só que aí eu posso voltar no que eu falei antes da facilidade do que tu falasses também, que era o pessoal preferir pelo caminho mais fácil, né? No caso, eu concordo e discordo em parte da maioridade penal, porque ela seria bem-vinda se fosse
não fosse do jeito, não fosse para o sistema carcerário em si, fosse mais um sistema de reeducação para a sociedade. Tu não acha que colocando um menor de 16 anos, 17 ou até mesmo de 15 anos prestando serviço comunitário, ele não vai gerar uma certa revolta por se achar que está sendo humilhado, pois está tendo que fazer um serviço comunitário, né? Então pode gerar essa revolta nele e ele querer cometer outros crimes um pouco mais pesados por causa dessa revolta. Então eu acho que deveria, como eu já havia comentado antes, fazer com que esses colégios internatos para essas pessoas, para esses menores infratores, com que através desse internato neles, eles ficariam num regime fechado dentro do internato. Caso tenham boa conduta, poderiam ser liberados em datas comemorativas para casa, né? E saindo dali com algum curso técnico para poder trabalhar em alguma indústria ou alguma área técnica. Porque assim como ela havia falado antes, a própria população tem um certo preconceito, né, contra esses presidiários. E tu dando essa formação, além de tu já estar dando uma educação para ele, tu tá melhorando a educação dele, tu vai estar fazendo ele já um semi-profissional, né? Ele já vai estar saindo ali como um semi-profissional. E também gera o quê? Dificulta um pouco a vontade de ele querer fazer o crime. Querendo ou não, ele vai pensar, se for cometer o crime e for pego, ele vai ter que ir pro internato. Ele não vai ter outra opção que não seja o internato. Óbvio, a gente está dependendo também da escala do crime dele, né? Não vamos comparar, por exemplo, um furto de celular com um homicídio doloso, por exemplo. Não são comparações bem diferentes. Não podemos. Aí entra no sistema carcerário que outro colega havia falado sobre fazer de determinar o que é o crime, né? Tu não misturar as pessoas que cometeram determinados crimes. Até porque, como já haviam falado, tu sai de lá aprendendo crimes novos, né? Porque imagina, tu roubou um celular, tu vai preso com um cara que cometia furto qualificado, por exemplo. Tá, vamos passar a palavra ainda. Desculpa interromper, é só para a gente garantir um pouco do dinamismo. Quem estava na ordem, a Emily aqui, por favor. Depois o Alisson e o Bruno. Só passa o microfone, Gilberto, por gentileza. Eu queria trazer um fato sobre a questão da pena de morte. Não discordando da tua opinião, porque eu acho que se tu tem consciência que tu vai fazer alguma coisa e, por exemplo, tirar a vida de uma pessoa e eu também vou perder a minha, eu vou pensar duas vezes antes de agir. Em 1995, aqui no Brasil, o artista plástico Eugênio de Queiroz, ele foi preso durante 18 anos, acusado injustamente de ter sido autor de 5 estupros. E só em 2012 foi descoberto que ele era realmente autor. Então, se existisse na época a pena de morte aqui no Brasil, ele teria sido morto injustamente. E nesse caso, como que o Estado ia proceder, sabe? Então, que nem o Manuel trouxe em outra conversa, não seria mais eficaz uma prisão perpétua? Muito bem. O Alisson ou o Bruno? Primeiramente, a questão da maioridade penal. Eu acho que não deveria ter a diminuição, porque a questão do uso por traficantes, quem comanda parte dos crimes, só ia alterar. Iam parar de usar a pessoa com 16 anos e usar uma com 14. Ou seja, ia começar a usar uma criança para cometer o crime. Então, eu acho que o que está faltando não é diminuir a idade. É dar uma formação nessa pessoa que está indo com um caso e alguma coisa assim. Porque não vai mudar nada tu diminuir. Em vez de eles usar uma criança com 16 anos, vai usar uma com 14. Se colocar para 13, vão usar uma com 13. Porque eles têm acesso a essas crianças diariamente. Tem tempo para trabalhar a cabeça, para oferecer alguma coisa que eles não têm acesso, que seja uma coisa mínima, às vezes, que faz falta no dia a dia, eles vão aceitar e vão acabar cometendo esse crime. Muito bem. O Alisson? Para mim começar, eu acredito o seguinte, o sistema prisional brasileiro não contribui para a reinserção do pessoal na sociedade. Para vocês terem noção, trouxe um dado básico aqui, ó.
com mais de 600 mil presos ocupando algo como 350 mil vagas. Então, quase dobra. Então, eu acredito que essa redução não diminuiria a criminalidade. A Constituição, ela preferiu proteger os menores de 18 anos de prisão. E isso, a princípio, eu acredito que não poderia ser mudado. Vou ler aqui para vocês o que diz o artigo 228 da Constituição de 1988. Diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Ou seja, eles não podem ser condenados à prisão como adultos, né? E aí existe um debate que a gente pode entrar se é ou não cláusula pétrea. Aí, se algum colega quiser se pronunciar, para mim concluir aqui, afirmando que, na minha opinião, eu sou contra, para mim é mais eficiente educar do que punir. Muito bem. Pois não, ali, microfone. Eu acho que quando a gente fala em punir, eu também concordo com o colega que antes mesmo de punir a gente tem que reeducar. É muito bonito as sugestões que são dadas, né, diminuir ou aumentar a pena, ou, enfim, a idade de ser preso, né? Só que eu acho que as pessoas devem ser orientadas desde cedo. O que é certo, o que é errado, fazer chegar as políticas públicas para eles, entende? Eles aprenderem, de certa maneira, o que é o crime, como que pode ser solucionado algum problema, entende? Para serem orientados a não fazer besteira, literalmente, né? Aí entra o que eu falei, da reeducação entra bem o que eu falei, tu vamos diminuindo, tu vai dar uma reeducação para a pessoa voltando para o curso técnico. Mas respondendo o que tu falaste ali, aí podemos entrar até entra no sistema carcerário dividido em determinadas áreas, né? No caso, tu prendendo e punindo devidamente os traficantes, os cabeças lá que dentro do presídio mandam mais do que quando estavam fora, tem mais poder dentro do que quando estavam fora, tu conseguiria ter um certo controle um pouco melhor sobre isso, né? Aí respondendo já a questão do sistema da penal de morte, quer dizer, tu não é um julgamento que se encerrou e já vai ser, não, tem todo o processo para ser, né? Tem que nem lá nos Estados Unidos tem o corredor da morte. Tu fica um determinado tempo, tu tem o tempo para te tentar ter uma resposta, né? Tu tentar te defender. Aí no caso, só que ficaria o que? Um presídio específico disso, no caso do corredor da morte, das pessoas que estão sendo julgadas para isso. Aí não teria... Aí pessoas que, sei lá, mataram 7 pessoas, não estariam junto com um jovem que foi pego fumando maconha, por exemplo, na praça e largado dentro do presídio, entende? Não teria essa mistura. Aí também como eu disse, dos níveis dos crimes, tu não colocaria junto com esse jovem um traficante que comandava o tráfico ali, ou até um iniciante com um que já estava há mais tempo, entende? Aí, esses níveis que eu digo que deveriam existir. Então, só para entender, porque já há um consenso aqui de que uma reforma no sistema penitenciário é mais urgente do que propriamente uma reforma no direito penal. Sim. Seria mais ou menos isso? Porque de uma forma ou de outra, não consta no Código Penal onde é que vai ficar preso o criminoso, né? Não, isso aí não consta. Isso é uma questão de organização do sistema penitenciário, de ter uma estrutura que comporte uma separação efetiva entre criminosos de grande periculosidade, de média periculosidade, de baixa periculosidade e assim sucessivamente. Será que eu estou certo nessa conclusão de que há esse consenso? Teve um período aqui em Santa Maria, eu não lembro a data, professor, não sei se o senhor lembra também, que os criminosos, a pessoa que foi presa assim, por um crime mais leve, eles iam ali para a praça, varrer, limpar as ruas e tudo mais, quando estavam perto de sair e não tinham feito algum crime pesado, para ir tendo uma reinserção. E muitos até acabavam, né, conseguindo alguma coisa, só detalhe naquele meio na época. Eu vi que de ter acesso a pessoas e conversar e verem que não era
diminuir um pouco aquela, como a Juliana falou, que as pessoas não querem dar confiança, né, para quem foi preso. Então, poderia ter isso, né, de pegar alguém que cometeu um crime mais leve e colocar, fazer algum tipo de serviço pro governo mesmo, para pagar um pouco do que fez, ao invés de jogar lá direto, né. Muito bem. Mudando de assunto agora, já que nós nos encaminhamos para o final do terceiro bloco, não, mas já estamos na segunda metade do terceiro bloco, seria isso? Pois bem. Vamos falar um pouquinho sobre ações afirmativas, né? Ações afirmativas e principalmente sobre políticas de cotas, buscando uma ideia de igualdade, uma ideia de equidade, uma ideia de isonomia. Senhores, ações afirmativas, ações cujo objetivo é trazer benefícios a populações específicas com o objetivo de desfazer desigualdades históricas. Ações afirmativas são válidas? Quem é que quer falar a respeito? Sim, professor. Para mim, Juliana, na minha família são válidas. Nós temos dentro da nossa família pessoas que ingressaram na Universidade Federal, sendo o primeiro de muitas gerações, por cotas. Eu tenho um irmão que faz fisioterapia, eu tenho uma cunhada que faz pedagogia e eu tenho um sobrinho que faz economia. E todos entraram por cotas. Tá, eu vou fazer uma pergunta agora. Tá? Por que é muito comum no Brasil nós ouvirmos é o primeiro de gerações, né? Quando, na verdade, já existe ensino superior há muito tempo no Brasil, já existem. Por que existem famílias que parecem que são alijadas de toda e qualquer política de ensino superior, por exemplo, e por que para outras é algo tão banal? Existe alguma diferença de acesso? Sim, muito grande. Existe. É uma coisa histórica, né? Uma coisa histórica. Quando se fala de cotas, se falam de pessoas de raça, de etnia, do financeiro, econômico. Então, quando eu falo da minha família, eu falo porque se fosse hoje, para alguém estar numa universidade paga, ninguém estaria. Porque o acesso é muito difícil. A universidade, ela existe? Existe, com certeza. Escolas particulares, faculdades existem. Mas e esse acesso? Como os colegas estavam falando sobre educação, investir em educação. Como que uma criança de periferia vai chegar até a Universidade Federal se ela não consegue sair do morro que ela vive? Porque a realidade que ela tem é só aquela. O traficante prometer Danone, chocolate, para ele levar uma coisinha ali para a rua de baixo. Então, se você não tem se você não insere isso dentro da comunidade, dentro da sociedade, não vai chegar. As gerações elas vão ser como as da minha família. Em sei lá, 20 gerações, essa é a primeira. Hoje nós temos 5 pessoas na universidade, de uma família. Mas nós somos em 28 dos mais próximos. Só 5. Então, eu acho que falta sim. Falta mais, como um colega falou outra vez na aula, falta também flexibilizar as cotas, porque elas são difíceis. Nem sei, os cursos mais concorridos, a chance, né, de chegar nas cotas é muito difícil, professor. Eu olhei um dado hoje, só por curiosidade, 49% das cotas que são preenchidas para os cursos mais concorridos, como medicina, direito, odontologia, as notas que se pede nesses exames são notas absurdas, que só quem teve um ensino de qualidade consegue alcançar. É muito difícil. Ou cursinhos gratuitos. E isso fica difícil quando você trabalha o dia todo e tem que ir para um cursinho à noite. Claro, você tem determinação? Tem. Mas o cansaço, o corpo também impede. Então, acho que quando se fala de cotas também, deveria ser uma coisa não assim escancarado. Muito bem. Mas firme. Gilberto? Sobre o que tu falaste ali, então eu posso interpretar que o problema não é só do acesso, né? Porque querendo ou não, o acesso a todos é igual. Todos têm o direito de ter o acesso. Tu falou ali da periferia, então posso dizer que o problema não é em si apenas a educação. Porque tu falou que da periferia que o traficante vai te ajudar. Aí já podemos voltar para o direito penal, onde é precário.
Então, no caso, a solução não é apenas cotas. Aí eu posso até te fazer a pergunta sobre o que tu falou, que o pessoal está querendo demais do governo. Eu não estou dizendo que sou contra as cotas, mas estou te fazendo uma pergunta, tá? Tu não acha que gera um certo comodismo também? Porque, eu não vou precisar ter uma educação básica forte, porque eu vou ter um acesso mais fácil à universidade. Aí, como tu falou ali, a educação, quem tem uma educação básica melhor consegue ter medicina, consegue ter odonto. Então, tu não acha que tem outros pontos mais importantes para melhorar, a não ser flexibilizar as cotas? Por exemplo, tu pode melhorar ali a educação básica. Melhorando uma educação básica, tu vai dar um básico melhor para tanto de educação curricular, de colégio, para poder fazer provas de Enem, quanto civil. Tu melhorando o policiamento, o sistema carcerário, tu não acha que vai melhorar também a questão do traficante controlar os menores dentro das comunidades mais fragilizadas? Eu acho que falando assim... Só antes, o Alisson tinha se inscrito ali, depois o Lourenço, depois alguém mais. Camille, muito bem, desculpe. É muita gente. Bruno. Eu acho que a falta de acesso começa no princípio. Primeiro, o acesso à educação de quem é mais carente. Para começar, tu vai numa escola pública para uma privada, a diferença é absurda. Tá? Começa por falta de professor, falta de estrutura na escola, falta de tudo. Professor num colégio público é um herói, tá? Sem contar o salário, né? Que é bem baixo. Tá? Uma pessoa para conseguir, uma família carente que tenha 2 ou 3 filhos, que a mãe e o pai trabalhem, os dois ganhando um salário mínimo, tá? No começo do ano já é uma luta para dar os materiais escolares. Tá? Se tiver que pegar um ônibus para levar para ir para a escola, meu Deus, o dia que chega no final do mês lá, com certeza vai faltar o transporte. Aí, pergunto, acha que uma família dessas vai conseguir pagar um cursinho, além de pagar o transporte da escola e o material da escola, quando chegar nas últimas séries, para um adolescente prestar um vestibular e mais, manter os 5 anos de um adolescente indo todos os dias? Lourenço? Eu acredito que a política de cotas é válida, mas a política de cotas por si só, ela não é eficaz. Porque eu faço dupla graduação. Eu sou estudante de administração no UFCM e estudante de direito aqui na Papas. E para mim foi mais lucrativo concorrer na ampla concorrência do que na categoria de cotas para páridos. Porque a nota na ampla concorrência era mais baixa do que na categoria de cotas. E citando dados dos servidores da nossa universidade aqui de Santa Maria, a UFCM, dos 1.784 docentes do ensino superior, apenas 74 são autodeclarados negros, pretos e pardos. Vamos pegar esse número. 1.700 e quantos professores? 1.784. 1.784. Quantos são autodeclarados negros e pardos? 74. 74. Tu tens o cálculo de que porcentagem isso aí perfaz? Isso dá 4,14%. 4,14%. É e esses número dados expressivo. são atualizados em 25 de novembro de 2022. Muito bem. Henrique? Eu só queria entrar numa que a Juliana falou ali, que de periferia tem muita dificuldade. Até tem, mas tem que ter esforço também. Tem um rapaz que deu uma notícia esse dia na TV, que ele mora no Rio de Janeiro, lá nas favelas do Rio de Janeiro, que, se eu não me engano, ele passou em torno de mais de 3 ou 4 faculdades de medicina. Tá?
estudando em escola pública. Aí eu não tô dizendo que eu sou contra as cotas, tá? Pelo amor de Deus. Não, mas eu só tô tendo... Não, mas aí vamos passar por outro pressuposto. É absolutamente possível ser contra Não, cotas. pode ser, né? mas... Então, dá para se defender o oposto. Eu me defendendo também, eu acho que, vamos supor, cotas, na minha visão, Henrique, pode ser algo que a pessoa que está concorrendo a cotas ali tá fazendo, como é que se diz, preconceito com ela mesma. Na minha visão. Vamos supor assim, uma pessoa morena ou outra pessoa está concorrendo a uma vaga ali, vamos supor, de 30, vamos supor. Tem agora um concurso público que saiu, que tem 33 vagas e uma é para negro, uma para questão de LGBTQIA+, e uma para pardo e uma para índio. Eu acho que é muito mais concorrido, vamos supor, 10 pessoas negras concorrer a uma só, do que, vamos supor, 100 pessoas. É um ponto que o Lourenço, inclusive, mencionou, né? Sim. Que a ampla concorrência pode ser mais fácil do que, de fato, tem razão. É o meu ponto de vista, só para deixar claro. A Camille queria falar também? Até tinha passado ela. Posso falar, professor, rapidinho? Só antes, a Camille. Depois o João Vitor. Queria trazer uma questão também que é importante pontuar, que a gente fala muito em igualdade, mas na teoria a gente tem essa igualdade, inclusive ter acesso à educação, porém a gente precisa diferenciar com a equidade. A equidade, ela é aplicar na teoria esse balanço com a igualdade, ou seja, é trazer justamente a igualdade ao caso concreto. Ou seja, a gente também precisa analisar as condições de cada um, porque eu, por exemplo, eu vim de uma escola pública, eu fiz cursinho, mas não foi cursinho pago porque eu não tenho condições. Ou seja, tem pessoas que vêm de escola pública que têm vontade, mas não têm condições para bancar, para correr atrás de algo, para conseguir passar numa faculdade. E outra, eu tô aqui também na FAPAS por conta das cotas. Se não fosse as cotas, eu não estaria aqui. E provavelmente também nem na universidade, porque a taxa de nota, o índice das notas lá é muito alto, é exorbitante. Então, tem essa questão de a gente analisar a diferença entre a liberdade e a equidade, porque de fato, muita gente quer, mas muita gente não tem condições na prática para correr atrás. João Vitor? Eu prestei um concurso faz um tempo já, e eu achei interessante que o Enem, por exemplo, é dividido. Tu faz a tua matrícula já pensando na parte das cotas. Por exemplo, eu me matriculei, me inscrevi, vou fazer o concurso e a minha nota vai ser gerada para as cotas. E esse concurso que eu fiz, ele te tirava, por exemplo, não passei nas cotas, eu caio na ampla. Não seria uma solução também para te não ter que concorrer, por exemplo, muita gente para uma vaga, se tu não passou, tu volta para vamos dizer, para vaga comum, assim, como para ampla concorrência. Seria uma solução. É uma possibilidade, sem dúvida nenhuma. E essa questão das cotas, né, mediante a estudos, a gente tem que começar a analisar, né, ou tu é a favor das cotas em geral, ou não. Porque tu olha cotas contra os negros, chega a ser até uma questão de costumes, só porque a pessoa é negra, ela por si só é pobre. Ela por si só não tem oportunidades, certo? Tanto que, como o Lourenço falou, tem cotas que você vai ver o ponto de corte são altíssimos. Entra também no quesito as cotas sociais relacionadas a a renda da pessoa. Chega a ser desumano o nível de escolaridade, por exemplo, de uma pessoa que vem do ensino médio, que passou por uma pandemia, relacionado a uma pessoa que passou a pandemia no colégio particular. Na verdade, é triste de você ver a diferença, né? A amplitude, né, dessa diferença que tem um aluno de escola pública e um aluno de escola privada, né? E aí você imagina, chega os dois no terceiro ano de fazer o Enem e agora trazendo, né, à tona a questão da pandemia, e o aluno de escola pública quase não teve aula, porque era um trabalho que o professor largava para ele trazer por semana, enquanto o aluno de escola particular
ele estava lá todo dia tendo aula ao vivo com os professores. Tá, mas vamos lá, né? E aqui nós já estamos apontando para o final do nosso programa, nós devemos entender que as ações afirmativas não se resumem a cotas raciais. Nós temos também políticas de defesa das mulheres, nós temos políticas para portadores de deficiência, nós temos políticas em geral, né, cujo objetivo não é um privilégio, mas um benefício específico para populações específicas. E agora eu quero falar especificamente sobre mulheres. Mulheres precisam de proteção especial do seu mercado de trabalho? E também, já vou entrar na pergunta, Lei Maria da Penha, sendo exclusivamente para a defesa de mulheres, isso é constitucional? Isso é válido? Isso não é válido? O que vocês dizem? Só para finalizar o outro assunto com uma pergunta, aí que entra de novo a minha pergunta, as cotas seriam de fato a solução ou o problema está um pouco mais embaixo das cotas? No caso, educação, as questões públicas, política pública, ou vamos dar cotas e deixar o resto de lado, vamos facilitar esse acesso e deixar o resto de lado, entende? Essa é uma dúvida que eu tenho, o que é mais válido para te fazer, melhorar a educação básica, melhorar toda a educação pública, ou vamos liberar o acesso para eles? Tipo, eles no caso, facilitar. Mas entrando no assunto que tu falaste ali, aconteceu numa cidade, que não lembro numa cidade, a questão das mulheres. A lei, ela é, como é que se diz, ela foi falha, que um ex-namorado, uma guria, assassinou ela, né? Ele foi preso num dia, 2 dias depois foi solto e foi lá e assassinou ela e acabou tirando a própria vida. O que aconteceu? Ela terminou e não aceitou o término, o advogado dela tentou entrar com medida protetiva, e mesmo dado a antecedente dele da agressividade dele, tanto com ela quanto o novo parceiro dela, que ele ameaçou de morte, a própria lei optou por não impedir que eles frequentassem o mesmo local. No caso, eles poderiam frequentar o mesmo local porque eles disseram que como a cidade era pequena, ele poderia frequentar o mesmo local. E tendo em vista que ele ameaçou o parceiro dela e se encontraram na rua, ela tentou recorrer para ele ser preso, prenderam ele, o advogado dele conseguiu tirar ele da cadeia. 2 dias depois, ou 1 dia depois, ele foi lá e tirou a vida dela. Tá, mas o problema aí está na lei ou está na aplicação da lei? Na aplicação da lei. Porque a lei estabelece a medida protetiva, estabelece o distanciamento. Na aplicação da lei, porque apesar dela ter esse distanciamento, permitiam que eles tivessem o mesmo local. Como é que tu permitiria uma pessoa tendo os antecedentes que ele tinha, ali as testemunhas e tudo, ficar no mesmo local da pessoa que ele estava dizendo que seria uma vítima para ele? Ele já ameaçou e tudo mais. Não, eu só vou completar o que o colega falou, que a aplicação da lei é muito difícil. Eu vou falar por mim, Juliana. Quando você chega numa delegacia e você vai falar que o seu esposo te agrediu, dependendo de quem está lá, a pessoa pergunta, é marido? Você fala, sim. É no papel? Você fala, sim. Senta aí, dá um pouquinho, quando ele acabar de ficar nervoso, você vai para casa. Então, até para você fazer uma denúncia, já é um ato, às vezes, de humilhação. Então, a Lei Maria da Penha, ela é linda mesmo. É linda escrita. Mas, na prática, ela raramente funciona. O colega falou bem isso, né? Muitas mulheres, o feminicídio ele virou uma moda. Você vê colegas, você vê mães, você vê famílias destruídas porque simplesmente o fulano disse que não quer. Mas você também vê isso em casais homoafetivos, né? Que o colega falou outra vez. Agressões e chutes. Hoje eu recebi a notícia de uma amiga que está internada na UTI porque ela simplesmente não quis o marido. E se eu hoje, Juliana, estou viva, foi porque eu fugi do marido desse. Então a lei é bonita, professora, ela é linda, mas na prática ela não funciona tão bem assim. Porque o Estado está sobrecarregado também de outras coisas, como o colega falou, tantas leis, né, tantas punições, que quando você chega ali, você só é mais um, virou um costume. É muito complicado quando você fala de política para a mulher. É algo que... A gente vem de uma sociedade machista. Já vou chegar nessa pergunta. Existe um machismo estrutural? Existe um império do patriarcado? Existe um machismo impregnado, inclusive, nas instituições de Estado? Existe, professor. Existe. Acredito que exista. Isso vai
essa minha constatação vai afetar diretamente a OAB. Para uma candidata, isso aconteceu com a minha irmã, para uma candidata que tem filho, ela pedir isenção da taxa da prova da OAB, é preciso ela fazer uma autodeclaração de que ela não tem cônjuge. Em pleno 2022, isso é estereotipar a mulher, que ela depende de um homem para ter uma renda. Olhando por um outro ponto de vista, essa autodeclaração seria até para ela não tentar fazer uma prova de graça, caso ela tenha um cônjuge. Na teoria, pelo fato dela ter um filho, em teoria ela estaria em casa, né? Caso ela não tenha emprego ou não possa ir trabalhar pela dependência do filho, o marido estaria trabalhando para poder tanto ter os dois em casa. Eu sei que fazer que é machismo da minha parte isso, só que tu entendeu o que eu quis dizer? Tu entende o que eu quis dizer? Que ela poderia muito bem ter um marido, tá tendo as condições, mas mesmo assim utilizar dessa isenção da taxa para não poder fazer. É que, por outro lado, eu não me lembro desse tipo de declaração ser feita em relação a homens que tenham filhos. Candidatos, homens que tenham filho, não... se eu tenho filho... Se você paga 2, 3, 4, 5 pensões, isso não é perguntado. De fato, isso é algo constrangedor do ponto de vista da UAB. Né? Eu posso levantar, eu não estou discordando da Lei Maria da Penha, mas ela é tão falha também que eu tenho um conhecido meu, ele foi preso, a mulher dele alegou que ele tinha batido nela, sendo que na casa dele aconteceu o contrário, quem batia nele era justamente ela. Ele foi preso, ficou acho que uma semana preso, ela foi lá e tirou a condenação dele depois que ele foi preso. Isso, foi lá e tirou a queixa, entende? Aí como é que ele ficaria nessa questão, né? Porque ele não cometeu de fato o agravante e mesmo assim foi preso. Mas ele não pode provar e pedir danos morais? Não, sim, mas calma. Que nem... uma vez eu conversei com um policial que era dessa área da defesa da mulher. Ele falou que muitas vezes as próprias mulheres de fato apoiam os maridos, sofrem ameaças, fazem a queixa. Aí na hora que chega a polícia lá para prender ou algo assim, muitas das mulheres sentem pena do marido e pedem para ele não ir preso. Pedem para deixar ou para o policial pegar mais leve, ou quando ele fica preso, vai lá e retira a queixa, sabe? Eu acho que isso é um caso que para ser estudado em amplitude, você não pode generalizar, porque muitas delas às vezes não têm renda, precisa dele, muitas delas são amorosamente dependentes desses homens, então não dá para generalizar porque elas tiram a queixa. Isso daria um papo muito grande. Só para Amanda lá e alguém mais para a gente encerrar o programa que já estamos estourando o tempo. Amanda, por favor. Eu acho que, bem como a Juliana falou nesse ponto que o Gilberto trouxe, eu acho que vai além também do sentir pena. Eu acho que chega e, às vezes, a mulher, ela é... Como é que eu posso dizer? Ela é ameaçada até mesmo pelo cônjuge no momento de que se tu me denunciar, eu vou atrás de ti, eu vou te matar. Ou tem filhos também, tipo, os nossos filhos, eu posso retirar eles de ti, eu posso... Enfim, ele faz, além de uma violência física, uma violência psicológica, exatamente, onde a mulher ela se sente ameaçada e por isso muitas vezes ela prefere não dar a queixa, porque às vezes vai ser pior tu dar a queixa do que tu não dar a queixa, no caso, no sentido de ameaça. Este foi o programa Vogalizando o Direito, com os alunos da disciplina de Ações Curriculares de Extensão da Faculdade Palotina de Santa Maria. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, gostaria de agradecer todas as participações, sem dúvida nenhuma, muito efetivas, me orgulham bastante. E gostaria de agradecer a todos que assistiram também. E, bom, acho que no semestre que vem teremos mais oportunidades. Até mais. Obrigado a todos.